E mais uma vez o movimento bolsonarista flopou. Sim, apesar de terem reunido uma quantidade considerável de apoiadores para o projeto lá da anistia, que não é a pauta da maioria da população, o movimento foi bem menor do que o de costume. Ou seja, o povo, a população, as massas e até mesmo os bolsonaristas têm outras prioridades. Olha só. A USP, que tem o melhor método de contagem de público de manifestações, calculou quase 45 mil pessoas no ato em favor do Bolsonaro, da anistia do Bolsonaro. Eles dizem que estão defendendo aqueles presos pelos atos de vandalismo do 8 de janeiro. Mas na verdade eles estão articulando o perdão para a pessoa do ex-presidente Bolsonaro, que quer recuperar os direitos políticos, acredita que pode disputar a presidência da República novamente, já no ano de 2026, mas que neste momento permanece, ao que tudo indica, permanecerá inelegível no ano que vem, numa eleição em que o presidente Lula, mesmo com todo o desgaste e queda de popularidade do atual momento, ainda é o grande favorito. Veja só, vou apresentar aqui outros dados. 67% dos brasileiros, segundo a pesquisa Datafolha, divulgada aí no dia 5 de abril deste ano, de 2025, acham que o Bolsonaro deveria abrir mão de sua candidatura. Lá nesse ato político do Bolsonaro, o destaque foi isso aqui, ó. Ele discursando, né, em inglês. Vamos ver? Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat in Brasil. Bom, ele quis dizer que tinham pessoas, né, sorveteiros, pipoqueiros, que estão presos por tentativa de golpe. Ficou ruim, virou meme, enfim, agora é motivo de chacota em toda a internet. Outra coisa que pegou também foi que eles levaram batons, não vou nem colocar imagens aqui não, lógico, transformaram aquela moça cabeleireira presa num símbolo dessa suposta luta pela anistia, que nada mais é do que uma luta em favor da pessoa do Bolsonaro. Apesar deles apresentarem o discurso de que estão lutando por aqueles que foram presos pelos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro de 2023. Não tem ali, nessas manifestações e nos discursos deles, nada relacionado a melhorar a vida das pessoas, a construir hospitais públicos, escolas públicas, baixar a taxa de juros, fazer com que o preço dos alimentos caiam de fato. Nada disso. São discursos em defesa da pessoa do Bolsonaro, disfarçado de pedido de anistia para aqueles que estão presos, e muitos deles, coitados, pegaram penas realmente injustas, mesmo, né, tendo cometido o crime de depredação do patrimônio público. E o Bolsonaro ainda continua solto, só Deus sabe até quando, até porque já se fala que a prisão dele realmente pode acontecer. Outro absurdo que aconteceu nessa manifestação, além dessa fala horrível do Bolsonaro tentando, né, fazer um discurso em inglês e fracassando completamente nesse sentido, se transformando em meme na internet, em motivo de chacota e de piada, é o Malafaia, o pastor Malafaia, instigando as Forças Armadas contra as instituições. Parece que o pastor Malafaia está querendo cavar uma prisão. Vamos lá, vamos ver o que ele disse. Esses generais de 4 estrelas do alto comando do exército, cambada de frouxo! Xingando os generais do exército de frouxos, simplesmente porque não estão fazendo a vontade do Malafaia. Cambada de covardes! Cambada de omissos! O que o Malafaia quer? Ele quer um golpe militar aos moldes do golpe de 1964? Bom, ao que tudo indica, não vai acontecer. O que vai acontecer é isso aqui, ó, Malafaia, apontado pela pesquisa Datafolha, a última. Lula teria 48% contra 39% de Tarcísio em cenário de segundo turno. Ou seja, mesmo com todo o desgaste, mesmo com popularidade em queda, a chance do Lula se reeleger é real. E vocês vão ter que engolir o choro e se conformar, porque vai ser a escolha popular da maioria dos eleitores que vão votar na eleição do ano que vem. Ou será que vão tentar outro golpe? Ou será que vão tentar um outro ato de vandalismo semelhante ao 8 de janeiro? Porque parece que vocês não gostam da vontade popular, da eleição. Querem impor à força, com as armas apontadas para as pessoas, a vontade de vocês. Por enquanto, vocês não têm condições de fazer isso. Eu espero que continuem não tendo essas condições.
Até porque, veja só, a grande prioridade das pessoas não é anistia, não é defender a pessoa dos políticos. Não. Olha essa pesquisa da Datafolha aqui, ó. Economia passa violência e vai ao topo das preocupações do brasileiro. Lembrando, né, daquela frase imortalizada do estrategista de campanha do então candidato democrata à presidência dos Estados Unidos em 1994, Bill Clinton, que ele disse, abre aspas, é a economia estúpido, fecha aspas. Ou seja, salário, inflação e poder de compra. Então, a economia está no topo das preocupações da maioria da sociedade brasileira. Isso significa consciência política avançada. Não adianta ter discursos agressivos, raivosos ou até bonitos se não tiver a solução dos problemas econômicos da população, que é, em resumo, melhorar salários e reduzir preços e aumentar o poder de compra. Bom, vamos lá. Está em primeiro lugar, segundo essa pesquisa Datafolha, divulgada aqui no dia 6 de abril, neste domingo de 2025. Em primeiro lugar é a economia, em segundo lugar é a saúde, em terceiro lugar é a violência, né, o combate à violência, e em quarto lugar é a educação, ou seja, os problemas da vida real. Concluindo, meus amigos e minhas amigas, a tal da anistia, seja ser contra ou ser a favor, não tem nada a ver com a prioridade das pessoas. O que as pessoas querem é melhorar o padrão de vida. E os políticos têm que ficar atentos em relação a isso. E, logicamente, trabalhar pela melhoria de vida das pessoas. Uma parte deles não fazem isso. E detalhe, para encerrar, o Lula está em primeiro lugar. Tem gente que desaprova o governo e vai votar nele. Sabe por quê? Porque o projeto do bolsonarismo é um projeto de privatizações, é um projeto de retirada de direitos, é um projeto de dificultar as aposentadorias, né, já fala até em uma nova reforma da Previdência. É um projeto que acha que um salário mínimo de R$ 1.500 é alto, é caro. É entregar as estatais para o mercado internacional, entregar o Banco do Brasil para o Bank of America, vender a Petrobras para a Shell, para a Chevron a preço de banana, privatizar a Embrapa, né? O que vai dificultar muito o agronegócio brasileiro. Eles querem entregar os Correios a um preço simbólico. A secretária de privatizações do Paulo Guedes falou isso durante o governo do Bolsonaro. Eles venderam a Eletrobras. Todas essas privatizações encarecem a vida do povo, dificultam o acesso aos serviços públicos. Então o povo está olhando isso. Às vezes até não aprova tanto o governo Lula, mas vê que no outro lado tem esse projeto que esmaga a população pobre e eles reconsideram. Eles falam, olha, é melhor o Lula do que esses aí que pode piorar ainda mais a situação. E lembremos, segundo a pesquisa Datafolha, economia está em primeiro lugar dentre as preocupações da maioria do povo brasileiro. Eu sou o Flávio Rezende, meus amigos e minhas amigas, este é o canal A Voz do Cerrado. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário e, por favor, compartilhe este vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.